Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Em nosso encontro de hoje, a palavra em que nós estaremos meditando, ela está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 28, onde está assim escrito: E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Aleluia. E o tema da nossa reflexão é a palavra que expulsa profetas. Meus irmãos, quem e qual de nós nunca sonhou ou mesmo desejou naquilo que propôs em seu coração, em bem o fazer, em ser bem recebido, em ser bem tratado e até mesmo ser reconhecido como uma pessoa idônea e verdadeira naquilo que tem feito? E é bem verdade que até podemos trazer e estender esse tipo de experiências para todas as áreas das nossas vidas. Toda esposa, todo marido, todo filho, todo empregado, todo servo de Deus, ele deseja, ele almeja em seu coração em ser bem tratado e fazer bem as suas tarefas. E quando lemos o capítulo 4 de Lucas, nós vemos algo iniciando em seu discorrer, bem semelhante a isso. Quando Jesus, meus irmãos, o texto bíblico vai nos dizer, pelo menos por 2 vezes no mínimo, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou. Aleluia. E isso nos diz, e isso o nosso texto vai nos mostrar, e podemos muito bem fazer uma aplicação para nossas vidas, que é assim como foi com Jesus. Aleluia. Com certeza, isso também pode acontecer com qualquer um de nós. Aleluia. Onde, tendo Cristo passado por diversas aflições, por diversas provações e tentações, mas o nosso texto, ele vai nos dizer que para onde ele voltou, para a sua terra natal, para a terra natal dele, ele não voltou do mesmo jeito, e sim cheio do Espírito Santo. Aleluia. O que eu quero já de início, meus irmãos, aqui declarando sobre as nossas vidas é que a volta, aleluia, a volta vai ser diferente. Louvado seja Deus. O que eu preciso aplicar, explicar e trazer as nossas realidades é que, lembra da oração? Ei, meu irmão, o marido e a esposa, ela vai voltar diferente. Ele vai voltar sim, mas diferente. Esse teu filho que só te dá problema vai voltar diferente. Esse teu sobrinho, esse teu neto, ei meu irmão, ei minha irmã, eles vão voltar sim, mas voltarão diferente. Aleluia. Eles voltarão convertido a Cristo e ainda, meu irmão, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O nosso texto, ele vai nos revelar que após de tudo isso, que Jesus tendo sido provado, Jesus tendo sido tentado, exatamente no poder do Espírito Santo de Deus e na palavra de Deus, tendo sido provado, aprovado, após isso, meu irmão, nosso Senhor, ele vai vencedor. Aleluia. Vai voltar vencedor, meu irmão. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, vai nos dizer dessa forma: louvado seja Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja Deus. Meus amados, já no discorrer do capítulo 4, podemos presenciar o nosso Senhor Jesus, ele vencedor, aquele que venceu no deserto a tentação de Satanás. Somente através da palavra, meus irmãos, o que tiramos de aprendizado logo no início é que nós precisamos, é que nós, meu irmão, necessitamos que venhamos estar adestrados e afiados na palavra de poder do nosso Senhor. Amém? O nosso texto bíblico, ele vai nos dizer que Jesus, ele volta a Galiléia, mas porém na virtude do poder do Espírito. A fama de Jesus percorre por vários locais. Ele ensinava na sinagoga. E o que temos de muito interessante nisso
no que nos é e que nós vamos ler aqui é que Jesus, meu irmão, ele era louvado pelos seus ensinamentos. Louvado seja Deus por isso. Quando lemos no versículo 16 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, o texto diz que ele chega a Nazaré, onde ele foi criado. E ele entra num sábado, levantando-se para ler. Aleluia. O que o texto vem falar aos nossos corações, meu irmão, é que haverá momentos, haverão locais onde, ainda que você obedeça os seus rituais, ainda que você obedeça as suas doutrinas e os seus preceitos, ainda que eles preguem, aleluia, em que eles preguem assim e obedecem, aleluia, eu e vocês, meu irmão, nós não iremos agradar a todos com a palavra que iremos pregar. Aleluia. É verdade, meu irmão. O que eu quero dizer, ainda que você cumpra todos os preceitos deles, haverão quem não se agrade da palavra, da mensagem. Aleluia. Mas uma coisa eu tenho a dizer, manda reclamar com Deus. A nossa Bíblia, ela vai nos dizer, no versículo 18 em diante, desse mesmo capítulo, e desse mesmo Evangelho de Lucas, que Jesus recebeu uma oportunidade de ler o livro do profeta Isaías. E Jesus, meu irmão, ele lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Meus amados, a Bíblia diz que Jesus, ele fecha o livro e se senta. E quando todos estavam ansiosos pelas suas palavras, Jesus diz: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia. Lendo assim esse versículo, essa cena, podemos extrair algumas verdades preciosas para as nossas vidas. E são elas seguintes, meu irmão. A primeira é que o costume do povo de Deus, eles leem a palavra, as Sagradas Escrituras, de pé. Bem diferente de nós, alguns de nós, né? Eles fazem a explanação do livro, eles fazem o desenvolvimento das Escrituras sentado. É o contrário, né? Para o povo judeu, todo assunto que requer atenção e que seja importante para eles, ou então o assunto ele deve ser debatido sentado. Deve ser sentado e não em pé. Aleluia por isso. E nada mais importante, meus irmãos, não há nada mais sagrado para que se venha debater, se explanar, do que a palavra de Deus. Amém? E aqui nós podemos presenciar que Jesus, meus irmãos, ele cumpre todos os protocolos. Uma coisa muito interessante que aprendemos com Jesus, ele faz tudo o que tem que ser feito e precisa ser realizado sem que haja necessidade de quebrar regras, nem leis, muito menos princípios. O nosso Senhor, o nosso Deus, ele não quebra princípios. O que demais ainda aprendemos com Jesus nesse versículo é que, assim como Jesus, ele age, meus irmãos, com protocolo nenhum pode o parar. Ele age dentro de tudo, ele cumpre tudo e nada disso pode o parar. Muito menos tem poder de o impedir. Aleluia. Nada disso impede profeta de Deus. Aleluia. Profeta que possui compromisso com a palavra de Deus, não adianta, meu irmão. Protocolos, dogmas, nada disso vai te parar. Nenhum artifício humano pode impedir o verbo vivo. Louvado seja nada, meu, nada pode calar um profeta que prega a verdade. E por isso, meu irmão, pregue a verdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso 17, diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Meus irmãos, eu quero e preciso compartilhar aqui com vocês, com você, meu irmão. Preste bem atenção nessa parte que nós precisamos compartilhar. Ainda que te imponham regras, ainda que te encham de protocolos, ainda que você tenha que cumprir diversos costumes locais. Meus irmãos,
aonde você for enviado pelo Espírito Santo de Deus, aonde você tiver que ir, vá e pregue, fale a palavra de Deus. Nenhum protocolo, nenhum costume vai te impedir. Aleluia. O texto vai nos dizer, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14, diz assim: então, pela virtude do Espírito, aleluia. Meus irmãos, você não irá deixar de falar o que Deus te mandou falar. Aleluia. Meus amados, você não irá voltar para casa com o que o Espírito Santo de Deus te mandou dizer. Aleluia. Meus irmãos, tenha a certeza, você irá falar, você vai pregar, você vai profetizar tudo o que Deus mandou você falar. Aleluia. Ainda que sejam grandes, ainda que sejam pequenos, quem quer que seja, ainda que sejam grandes, ainda que sejam chefes, generais, comandantes, ainda que não gostem do que estejam ouvindo, se foi Deus que mandou falar, fale, meu irmão. Aleluia. Meus irmãos, até com Jesus aconteceu, e neste capítulo ele vai nos servir de orientação, que nem sempre seremos aplaudidos, nem sempre seremos bem-vindos. Aleluia. Haverá momentos de altos, haverá momentos de baixos na vida de todos de nós. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, vai dizer dessa maneira: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. A paz que tanto desejamos somente encontramos em Cristo. Somente encontramos na palavra. Aleluia. E quando Jesus nos diz no mundo, ele nos revela que em todas as áreas das nossas vidas estamos suscetíveis, podemos ter aflições, mas que venhamos somente a crer em Deus, a descansar em Cristo. E meu irmão, o nosso Jesus, o nosso Cristo, ele venceu e nós vamos vencer também. Aleluia. Quando nós voltamos ao nosso texto, onde nós iniciamos a nossa reflexão, o nosso texto ele vai dizer assim, que muitos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Aleluia. Meus irmãos, infelizmente, assim como foi no passado, ainda há alguns irmãos que estão em igreja, em templos, ou até mesmo na sinagoga, onde que ao ouvirem a palavra de Jesus, se iram, se enchem de ódio, ao ouvirem a palavra de Jesus Cristo, se enchem de rancor. Aleluia. Temos vivenciado um tempo onde palavras de autoajuda, palavras que engordam o ego, isso que as pessoas mais têm buscado, isso tem mais envolvido o povo de Deus. Nessa passagem, nós podemos ver que muitos ainda se incomodam, como no passado, acostumados a pregarem o seu testemunho. Eles não pregam Cristo, eles pregam Ele, pregando o eu, pregam o homem e não o que Jesus fez e pode mais fazer. Aleluia. Muitos desses se incomodam e se iram, aonde e ao invés de se transformarem, se enchem, ao invés de se encherem de amor, se enchem de si mesmo. Aleluia. Não tem amor, não tem compaixão pelo seu próprio, aleluia, próximo. E nessa nossa reflexão, meus irmãos, ela vai nos ser um norte, ela vai nos dar uma direção, ela vai nos trazer um despertamento para que venhamos pregar sempre e mais somente a Cristo. Que preguemos cada vez mais as palavras de salvação que Jesus Cristo nos ensinou. Ainda que sejamos odiados, ainda que sejamos expulsos das igrejas, ainda que sejamos expulsos de seus templos e das suas reuniões, e que ao meio deles não sejamos mais bem-vindos, sempre para que venhamos pregar a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o evangelho da cura, da libertação. Meus amados, sempre haverão praças, sempre haverão ruas
e corações disponíveis a receberem, corações sedentos, com fome da preciosa palavra de libertação, a palavra de Deus. Amém? A nossa Bíblia, ela vai nos dizer, no versículo de número 29, que levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Aleluia. Meus irmãos, o que tiramos de aprendizagem com esse texto, e aqui caminhamos para o fim, é que quando o alicerce de qualquer lugar é diferente de Cristo, quando o que se é pregado é diferente das mensagens de Jesus, o povo se levanta. Mas o interessante é que o motivo deles se levantarem nunca é pelo amor, mas sim para o ódio. Aleluia. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem nunca viu? Aleluia. E o segundo aprendizado que tiramos dentre tantos que há nessa passagem, sempre haverá os que ainda que eles não façam, sempre haverão, meu irmão, alguns que tentam nos impedir de fazer o que Cristo nos chamou para fazer. Aleluia. Jesus leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Evangelize aos pobres. Cure os enfermos em nome de Jesus. Pregue a liberdade aos que estão cativos, aos que estão aprisionados. E dê vista aos cegos através da palavra de Deus. Ponha-os em liberdade, os que estão oprimidos. Amém? Aleluia. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, tá? Esta é a reflexão que Deus colocou em meu coração. E assim continue pregando, continue falando, continue fazendo o que Deus colocou no seu coração. Pregue a palavra de Deus, a palavra da verdade, e que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações. Amém? Meus irmãos, inscreva-se em nosso canal, curta, compartilha. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.